Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Privação de liberdade, camisas de força, abusos sexuais, psicológicos e todo tipo de violência que você possa imaginar. Essas foram algumas das situações que compunham o cotidiano de pessoas que viviam nos hospícios brasileiros na primeira metade do século XX. É na década de 70 que surge o movimento da luta antimanicomial, em busca dos direitos desses indivíduos e que em 2001 conquistou a aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica. Por outro lado, mesmo com as mudanças de protocolo nos atendimentos desses pacientes, vozes que defendem os modelos antigos de tratamento começam a ressurgir em sociedade. Em que passo estamos na luta antimanicomial no Brasil hoje? Essa e outras perguntas serão respondidas pela psicóloga e membro do Fórum Uberlandense de Luta Antimanicomial, Fernanda Nocan. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina no lugar onde tudo se padronizava, inclusive os diagnósticos. Maria de Jesus, brasileira de apenas 23 anos, teve o Colônia como destino em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Aproveitando o clima de montanhas de Minas Gerais, o Hospital Colônia de Barbacena nasceu como um sanatório para os mais ricos, mas, em 1903, se tornou o primeiro manicômio do estado. Era um manicômio com cemitério, e só isso já demonstra que a ideia ali não era cuidar nem curar. Além disso, durante muitas décadas não haviam médicos nem enfermeiras, só guardas. O tratamento era baseado em comprimidos azuis ou rosas, eletrochoques e lobotomia. Os pacientes eram supostas escórias sociais para suas famílias ou para a própria sociedade. Viviam nus, sem camas para dormir, forçados a trabalhar com uma suposta terapia. Eram enviados em trens, sem saber se um dia iriam voltar. Cerca de 60 mil internos morreram de fome, frio ou diarreia durante os 90 anos que o Hospital Colônia funcionou. Anos depois do fechamento, as autoridades de Barbacena concordaram em olhar o chamado Holocausto Brasileiro de frente. Transformaram um dos pavilhões do Colônia no Museu da Loucura, há 27 anos. O nome busca despertar o interesse do público e o museu busca algo que falaremos muito por aqui: manicômios nunca mais. Assim como ela, a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental, apenas eram diferentes ou tidos com ameaça à ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela de preferência em local que a vista não pudesse alcançar. Esse é um trecho contido nas primeiras páginas do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, e que narra o cotidiano no Hospital Colônia de Barbacena, responsável pela morte de 60 mil pessoas e por arrecadar pelo menos 600 mil reais com a venda de corpos. Eu sou Isabela Breve, estagiária de jornalismo da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da UFO. E eu sou Gabriel Reis, estagiário de jornalismo da Divisão de Divulgação Científica da UFO. E sejam bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido 81, Luta Antimanicomial. Oi, Fernanda, agradecemos a sua presença aqui no Ciência ao Pé do Ouvido e, primeiramente, a gente gostaria de saber quem é a Fernanda dentro e fora do currículo Lattes. Bem, então vamos lá, né? As pessoas meu nome é Fernanda Nogueira Campos Rizzi e me chamam de Fernanda Nocan porque já tenho
dupla face aí, né? Eu sou psicóloga, sou doutora em saúde mental pela USP, sou mestre aqui pela UFO, sou formada na UFO em psicologia, sou professora docente de psicologia, militante da luta antimanicomial há mais de 25 anos, né? E sou também, porque Fernanda no Campo, porque eu sou atriz, canto também, sou artista, produtora de arte e associo arte e saúde mental. Então, essa é a Fernanda. Também tem outros atributos, né? Sou mãe, sou gente, sou mulher, sou movimento feminista. Só coisa boa, né, Fernanda? Espero que sim, não sei pra quem. O pessoal do Ao Pé do Ouvido, nós estávamos aqui cantando um pouquinho de Rita Lee para testar os microfones, já mostrando esse traço artístico da Fernanda também. Mas a gente sabe que muitas coisas que hoje em dia são normalizadas, no passado eram utilizadas como forma de estigmatizar os indivíduos e mandar eles para os hospícios, né? Hoje em dia, nós entramos no Twitter e vemos muitas pessoas comentando sobre gente que faz bolo de areia, ou então gosta de usar certos tipos de fantasia no cotidiano. E o pessoal comenta assim, se não fosse a luta antimanicomial, essa pessoa talvez fosse jogada em um hospício. Uhum. Mas naquela época, até quando a gente fala do hospital da clínica de Barbacena, pessoas com tristeza, timidez eram consideradas loucas de alguma forma e colocadas à margem da sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma coisa que choca muito, né? Quando você fala assim, nossa, mas a pessoa simplesmente por ser tímida era colocada em uma posição como essa. Então eu queria começar já você dando um parecer sobre por que esse tipo de coisa acontecia. Tá certo. Eu acho que a gente não tem uma resposta única de por que este tipo de coisa acontecia. Eu vou falar duas coisas que eu acredito que são muito importantes quando a gente fala. Quando você está falando daquela época, você está me falando da década de 50, 60, 70, em que a gente teve aí o boom de internação psiquiátrica, né? Essas décadas, ela coincide também com um Estado nada democrático, né? Com governos não democráticos no nosso país, né? Então, assim, né? Não é uma coincidência. Eu falo coincide, mas não é uma coincidência. Onde se tinha um interesse de fazer convênios, né? Com a indústria da loucura, que a gente vai chamar, né? Que são hospitais conveniados com o governo que vão receber aí verba por internação. Então, qualquer desvio, o que é a normalidade? A norma, gente, norma para quem estudou estatística sabe muito bem que é um traço assim numa mediana, né? Então a gente pega uma média ali e fala, isso aqui é a norma, tá? Então assim, o que está fora da norma, a gente vai chamar de desvio. Então, se você está, né, desviante, você é considerado, né, uma radicalidade da razão, um sujeito que foge daquele sujeito que trabalha, que tem uma utilidade nesse sistema, mas você vai ter uma utilidade enquanto um produto da indústria da loucura, porque aí você pode ser internado. Então, assim, se você é um depressivo, uma pessoa que está muito triste, que fica muito tempo letárgico, com dificuldades de exercer, né, essa produtividade esperada por um sistema capitalista, você pode muito bem favorecer as indústrias da loucura, hoje em dia, é isso que eu queria falar, hoje em dia, consumindo fármacos, porque hoje em dia existem outros manicômios que não estão com trancas, né? Quantas pessoas vocês conhecem que consomem antidepressivo ou ansiolítico? Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente, e começa cada vez mais na infância, cada vez mais jovens, né? É remédio para ter atenção, é remédio para ter concentração, é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para não ficar triste. Então, esses são os nossos manicômios mentais atuais. E antes, esses manicômios eles eram físicos. Então, a gente hoje dá dinheiro para a indústria farmacêutica, mas dava para esses hospitais conveniados. Acho que isso é uma coisa importante se dizer. Eu trabalhei na colônia Juliano Moreira, que hoje em dia é o Instituto Municipal de Saúde Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, né? A colônia era um modo de manicômio, né, em que se tinha tipo uma grande fazenda com núcleos afastados de mulheres, crianças, e ali se internavam mulheres, crianças e tal. E eu tive a desoportunidade ou a oportunidade de conhecer pessoas, por exemplo, um rapaz que o pai prometeu para ser padre, ele com 13 anos foi para o seminário, ele não quis continuar, então ele foi internado. Eu conheci ele tinha 60 e poucos anos, ele foi internado com 13 anos de idade, né, porque ele não aguentou ficar no seminário. E uma que foi internada com 12 anos de idade, eles até, depois a gente arrumou um namorinho entre os dois e deu muito certo, porque eles não tinham tido essa vivência na vida e eles,
né? A gente fez um baile de Lázaro, eles se conheceram ali porque eles perderam a vida ali, né? Não sendo nem desviantes. Imagina os desviantes, qualquer desvio era colocado ali, o uso de maconha. A outra, ela com 12 anos, ela foi internada porque a irmã era oligofrênica. O que é oligofrenia? Um atraso no desenvolvimento cognitivo, ou um atraso global do desenvolvimento. Um atraso global que hoje em dia a gente sabe, a gente trabalha com inclusão na escola, nos tratamentos. Não, era internado. Então, como a irmã, né, mais nova uma irmã mais jovem foi internada, os pais, para não deixar a criança sozinha, como bondade, pega a irmã mais velha e fala: você vai cuidar da sua irmã no manicômio. Então, ela foi internada para acompanhar a irmã. Só que eu peguei o prontuário dela, ela me conta essa história, o pessoal fala que é fato, assim, e ela super normótica, o jeito de falar, né? Você pega, ela tomava medicação, exatamente. Ela Como tinha... se ela fosse uma paciente ali, né? Porque você não podia manter uma criança ali, depois uma adolescente, uma mulher, simplesmente para acompanhar um outro. Então, eles tiveram que fazer um protocolo ali, de tratamento para ela. Você estava falando um pouco dessas questões, né? Você trabalhou com pessoas numa colônia, né? E eu queria ainda continuar nesse debate mais atual, ancorado no que acontece hoje. Hoje, qual é o cenário dos manicômios no Brasil? O que mudou depois da descoberta, né, do que acontecia dentro do Hospital de Barbacena? O que ainda permanece e o que ainda tem uma longa luta aí para percorrer numa mudança? Uhum. Bem, eu acho assim que o que aconteceu no Hospital de Barbacena, né, o Holocausto brasileiro, como diz, né, a Daniela Arbex, né, muito bem, né, retratado no livro dela, depois no filme, o que aconteceu é um retrato de que aconteceu em outras instituições do Brasil, né? Talvez lá a gente tenha assim um número, né, bem gritante, mas isso aconteceu em vários, né? Nós temos aí histórias do QI, a gente tem a história própria da Colônia Juliano Moreira e de outros hospitais do Rio de Janeiro, vários hospitais, né, do norte, do sul e de todo o país, e coisas que ainda acontecem em alguns manicômios, né? Tinha, por exemplo, na Colônia Juliano Moreira, nós tínhamos aí um lugar, principalmente quando a gente vai falar de manicômio judiciário, então, como lá era separado em várias alas, onde as pessoas eram colocadas nuas, umas em cima das outras, né? E ali elas defecavam, urinavam uma em cima das outras, e era isso, era uma forma de punição, jogava-se água e lavava todo mundo junto, um sobre o outro, né? Então, isso é uma realidade que vocês vão ver, às vezes, na história de Barbacena, mas era uma realidade nacional. Então, o que foi feito com a série de denúncias, né, dessas grandes violações de direitos humanos, foram feitas no final da década no final da década de 70, desculpa, né, com organizações de trabalhadores de saúde mental, tá, de pessoas que trabalhavam nos serviços, e aí foi se articulando cada vez mais para no final da década de 80 a gente ter aí um boom tanto de denúncias quanto de mudanças, né, e de fechamento, né, de alguns lugares mais atrevidos, como em Santos, né, como o Hospital Anchieta, atrevidos no sentido assim, vamos acabar com isso aqui porque isso aqui é horroroso, vamos criar uma nova lógica, incentivado já pela reforma psiquiátrica italiana, né, pelo Franco Basaglia, mas essas reformas psiquiátricas ocorriam, né, em todo o mundo. Era o momento de se mudar essa forma de se pensar a loucura de se cuidar. Então, o que nós temos hoje? Nós tivemos todo um processo, só em 2001, que a gente foi conseguir aprovar a lei da reforma psiquiátrica, realmente regulando e orientando. Já tinha várias mudanças ocorrendo por leis municipais, estaduais e interesses de gestores, né, regionais. No entanto, e de trabalhadores. No entanto, a lei nacional, ela vem em 2001. O que nós temos, então, aí, depois de 22 anos, né? Nós temos um cenário que ele não foi linear. Então, nós tivemos um crescimento do investimento, fechamento de muitos leitos manicomiais e abertura de serviços substitutivos, que são serviços, né, substitutivos, na verdade, alternativos, novos serviços de cuidado. A gente fala substitutivos, mas a gente não quer substituir o manicômio, a gente quer fazer um novo cuidado, que são centros de atenção psicossocial, certo? O centro de atenção psicossocial,
né, os centros de convivência, e a UBS também ter um espaço, né, UBS, o pronto-socorro, o hospital geral, entender como que se deve cuidar desses sujeitos sem aquela lógica manicomial anterior, né, sem amarrar, sem maltratar, né, sem internação, tá? Manicômios nunca mais é o nosso lema, né? E aí o que acontece? Nós tivemos um grande investimento. Em 2016 a gente começa a ver acontecer convênios, né, com comunidades terapêuticas numa crescente, e aí o uso, né, nocivo e abusivo de álcool e outras drogas é uma questão de saúde mental, principalmente no nosso país, né, que assim, no mundo inteiro, mas no nosso país nós temos aí, né, uma ligação com questões sociais. Nós tivemos internação, vocês viram, né, em Bicho de Sete Cabeças, de muitas pessoas que fizeram uso de substâncias. Nós temos vários transtornos associados ao uso abusivo e nocivo de álcool e outras drogas, vários moralismos e várias questões mesmo a ser pensadas. Então, isso é pensado, é uma questão de saúde mental. Então, nós vimos uma crescente aí de convênios com comunidades terapêuticas, e nós chegamos, né, num ponto no último governo, né, em que aí teve uma crescente, né, uma destruição de políticas públicas de liberdade, da redução de danos, de toda a visão que a gente construiu durante aí, né, 15 anos de reforma. Ela começa a implodir, né? Fala, nossa, gente, tá um monte de coisa caindo por terra. E aí, quando se chega aí, né, no final de 2019, nós temos aí o revogaço, né, do governo anterior, e uma proposta, um reinvestimento em leitos psiquiátricos, um reinvestimento em ambulatórios especializados, sendo que a gente pensa, quando a gente fala psicossocial, a gente pensa em disciplinaridade, em multiprofissionalidade. A gente não pensa que é loucura, é um assunto só médico. É um assunto do médico, do psicólogo, do serviço social, do sociólogo, da sociedade como um todo, do artista, né? É um assunto de todos nós. A loucura é uma questão, né, humana. E é isso. Então, assim, o retrato que a gente tem hoje é de retomada. Eu recebi antes de ontem, aí o pessoal do Ministério está fazendo um reinvestimento. Então vão abrir novos CAPs esse ano, novos leitos em hospital geral com treinamento para que as pessoas recebam as pessoas no hospital geral. Hospital geral, igual a nosso, né? Se qualquer um de nós adoecer aqui, você vai internado no hospital geral. E aí, quando é um transtorno mental, você vai lá para a enfermaria psiquiátrica e fica isolado. Aqui na UF é assim. E aí, isso não é legal. Não é legal você ficar isolado. Você tem que ficar... que a proposta da reforma é você ficar, né, no hospital geral como qualquer outra pessoa. Pode até ser num corredor e tal, mas não precisa ter uma barreira ali, como se o sujeito fosse sair correndo e ele tivesse alguma periculosidade, ele oferecesse algum risco para o outro, né? É um sujeito que ele tem que ter a liberdade dele garantida como os demais pacientes, né, do hospital. Então, assim, essa proposta parece que está tendo um reinvestimento nela, que é a proposta da reforma, ou seja, nos serviços da reforma e, novamente, né, murchando os investimentos aí nos serviços de, né, mentalidade manicomial. E quando a gente começa a analisar essa luta antimanicomial e pela defesa dos direitos desses indivíduos, eu imagino que ela também se relaciona com diversos outros movimentos sociais. Isso realmente acontece? Há essa conjuntura de lutas que se unem em uma única força? Olha, o que eu posso dizer a respeito disso é que, por exemplo, nós temos o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, por exemplo. Já faz alguns anos que acontece esse fórum, porque o movimento de direitos humanos é totalmente articulado com o da saúde mental. Antes de terminar, vamos falar do Fórum Saúde Mental de Uberlândia. Esse é um local de debate e de defesa da saúde mental na cidade. Toda segunda-feira, às 14 horas, tem reunião na Clínica Trilhas, que fica na rua Carajás, número 286, no bairro Tabajaras, aqui em Uberlândia. E se você está ouvindo esse episódio na semana de lançamento, sexta-feira tem um sarau no Trilhas sobre a luta antimanicomial. Acesse o Instagram @FórumUberlândia ou envie um e-mail para fpsmuberlandia, sem acento, @gmail.com para mais informações.
eu fiz parte muito tempo, eu tô, assim, infelizmente afastada, do movimento de educação popular no Brasil, educação popular em saúde especificamente. Totalmente articulado, nós fizemos lá em São Paulo, né, quando eu morava lá, nós fizemos em São Paulo eventos conjuntamente, principalmente evento da luta antimanicomial, né, que aí tá aí, dia 18 de maio é nosso evento. Então, porque o que a gente entende, que quando a gente fala do fim de manicômio, a gente fala do fim da discriminação, do preconceito, da exclusão social. Então, é discutido dentro do movimento da luta antimanicomial questões raciais, questões de gênero, né? Questões de gênero sempre foi extremamente discutido e questões raciais também, porque nós temos, né, um número, uma estatística de pessoas que eram internadas, né? Então, assim, imigrantes, negros, desempregados e mulheres eram as pessoas que mais sofriam, né, com internações e com total desapropriação mesmo de si mesmo, né, dos seus próprios direitos, do seu próprio corpo. Então, esses movimentos, eles estão sempre muito próximos. Algumas vezes fazem, né, então a gente tem evento de saúde mental e mulher, né, saúde mental e questão racial, e aí os movimentos se articulam. Em alguns fóruns eles já vêm articulados também. Mas sim, é uma luta, acho que a luta antimanicomial é considerada uma das mais fortes do país, o movimento de luta antimanicomial, por conta dessa grande articulação. O que é muito importante, né? Principalmente quando a gente começa a analisar o perfil dessas pessoas que eram mandadas por esses manicômios, como você bem citou. Eram, em sua maioria, mulheres, negros, imigrantes, homossexuais. E não por um acaso a gente observou nesses últimos anos que um discurso a favor desses manicômios voltou a crescer, né? Pessoas voltaram a defender de forma muito errônea esses tratamentos mais violentos desses pacientes. Você acha que, no final, essas coisas todas estão interligadas? Que esse discurso de ódio, de violência às minorias que foi propagado nesses últimos anos acaba se entrando como uma justificativa também para esse aumento do discurso de defesa dos manicômios? Sim, com certeza, né? Na verdade, a grande defesa que se tem atualmente, eu acho que não é tanto dos manicômios, a defesa é exatamente da normatização. Vamos deixar esse sujeito normal na marra, né? Então, vamos medicar, né? Se for necessário, vamos isolar, vamos deixar esse sujeito normal e criaram-se, né? Novamente, se voltou a defender algumas normas, né? Que estão ligadas a uma ideia de família tradicional brasileira, né? A uma ideia de moralidade Sim. cristã e tal, né? Você queria falar alguma coisa? Não. Pode continuar. Eu só ia citar que eu lembro que nesses últimos anos se voltou muito a falar na questão da castração, né? Para casos de estupro. Não sei se você acompanha a castração. A castração química. Isso, exatamente. Sim. É bem isso mesmo, né? Então vamos docilizar os corpos, vamos dominar os corpos, né? Gente, é porque é tão chocante, mas a gente fala assim, foram nos últimos anos, as coisas já estão assim há muito tempo. Na verdade, a gente rema contra a maré o tempo todo, porque existe uma parte, sim, da sociedade que faz uma defesa de uma normalidade. Por quê? Né? Nós temos vários teóricos aí que vão falar, né? Por exemplo, tanto que a loucura, né? Como ela denuncia um discurso nosso, um medo nosso, algo que nós somos, a radicalidade do ser humano, né? Então, assim, como que desespera o ser humano, né, essa diferença. Então, como a gente quer colocar isso, né, historicamente, se a gente vê, né, a história da loucura em Foucault, né, como que a gente quer depositar isso num barco, né, num lugar, a gente quer depositar isso, a gente quer colocar isso para longe, né? E aí eu fico pensando, o Frase Pereira, quem quiser ler, é um livro muito legal, dos primeiros passos, né, o que é loucura, fácil de ler, uma delícia de ler, e vai falar muito disso, né, como que a gente pega a loucura e coloca bem assim, bem para longe. Então, por que eu estou falando isso? Há poucos anos atrás, há 20 anos, no começo dos anos 2000, as pessoas ainda estavam defendendo a cura gay, gente.
Então a gente fala, ai, foi nos últimos anos, só com esse último governo horroroso. Foi péssimo mesmo. Deu uma piorada porque teve uma... As pessoas se assumiram, elas tiveram o direito de mostrar, né, esse pensamento, de defender um pensamento de normatização geral da população. Mas há muito tempo a gente vem discutindo a normopatia. O que é normopatia, né? Vocês conhecem, a gente estava falando de Rita Lee, vocês conhecem Panis et Circense, uma música dela que ela cantava no Mutantes? Eu não conheço. Eu também acho que eu Vocês não conhecem conheço. sim. Mas as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Não? Não. Ah, não é possível. Não. Mas agora que você cantou, eu vou procurar porque eu gostei muito. Pois é, mas é isso, gente. Tem muita gente que vive pra aceitar entrar numa caixinha e aí elas vão nascer e morrer e viver de acordo com determinadas regras que não vão ser um incômodo social. E aquelas que vão ser um porta-voz de, olha, da necessidade humana, de diferença, que o ser humano é diverso radicalmente, que o ser humano sofre, que ele é humano, né? Ele sofre, ele vive, ele requer coisas, né? Ele não é idêntico, não é igual, ele não pensa igual, não sente igual, ele tem uma radicalidade na subjetividade dele. E aí esse sujeito, quando ele aparece, as pessoas da sala de jantar, elas não são só ocupadas em nascer e morrer, mas também em trancafiar, a maioria das vezes, de diversas formas, com preconceitos e tal. Então, é isso. Essa frase de conquistar as coisas na marra, há muitos anos, né, vem aí. E é tudo, né, na marra, é deixar o indivíduo nesse tipo de normalidade social na marra que vem, a gente vai observando, tanto que isso vem trazendo essas feridas escancaradas que já não dá mais pra tampar, né? Que legal, né? Porque na marra me lembra exatamente a nossa terrível desamiga, inimiga, camisa de força, né? Sim. Sim. É isso mesmo. Você tinha falado um pouco sobre as internações. Eu queria saber qual é a política hoje no Brasil para uma internação. Às vezes o paciente não quer se internar, mas a família quer. Uhum. Aí ele pode ser internado contra a vontade dele? Como é que funciona hoje no Brasil? Aham. Nós temos alguns tipos de internação, né? Que é a internação voluntária e a internação involuntária, onde a família e um profissional, né, vão assinar, vão se responsabilizar por isso, que é num caso de uma crise em que o sujeito não está em condições de responder, né, pelo tratamento, e a compulsória, onde tem uma determinação judicial, tá? Então, a voluntária é aquela em que o sujeito ele não está bem, ele procura atendimento, de repente ele é orientado, às vezes ele já chega pedindo, olha, não estou bem, eu acho que eu preciso da internação, aquilo é conversado e é avaliado se sim ou se não, né? Ou ele é conversado com ele é atendido no momento em que ele se sente, né? Num momento disruptivo, né? Acho que todo mundo adoece na sua forma de ser em algum momento. Sim. Né? E tem algum momento que a gente fala assim, eu queria fugir pra cachoeira, eu queria fugir, Sim. né? Mulher no Queria mato, sumir durante afastado. um tempo. Queria sumir. Eu tava assim há umas semanas atrás. Queria só sumir durante um tempinho e não ter que me preocupar com mais nada, mas não tem pra onde correr, né, gente? Quero trancar no meu quarto, eu quero tomar um banho de 5 horas, né? Então a gente busca fugas, mas isso às vezes é muito insuportável e a gente precisa de um cuidado, né? Um olhar mais próximo e tal. E aí a gente precisa, como qualquer sofrimento, de um cuidado. E o hospital ainda é esse lugar hospitaleiro que oferece isso, pessoas lá que vão oferecer esse cuidado. Então a pessoa ela pode pedir, ou ela pode ser orientada, olha, talvez a melhor coisa agora é CC, e ok, ela topar. Mas grande parte das vezes, a gente assim vê uma experiência da pessoa tá num momento disruptivo, ela não tem noção do que está acontecendo com ela, então ela vai ter aí uma orientação profissional e um aval do familiar. Tá? Muitas vezes o familiar pede e o profissional dá um aval também, entendeu? Então, às vezes vem profissional, liga para um corpo de bombeiro, então tem algumas cidades que infelizmente assim tem alguns conluios, né? Eu já trabalhei em cidades, em outros lugares, não em Uberlândia. Alguns combinados, assim, liga para a polícia, liga para o corpo de bombeiro, tal, e eles já sabem, fulano, seu filho tá te dando trabalho, né? A gente vai levar ele um tempinho. Umas conveniências que não são muito éticas, mas infelizmente ainda existem. E tem a internação compulsória, que aconteceu muito, né? Por exemplo, na Cracolândia, né? Que o povo passava com
com seus belos carrinhos, ia pegando a galera e internando, né? Ia levando para a internação, né? Falando que estavam, né, se colocando em risco, colocando a sociedade em risco, né? Perturbando a ordem pública e várias outras coisas aí que eram justificadas, né? Que justificavam essa internação compulsória, ou seja, né, onde tem uma legislação, uma lei, né, uma imposição judicial. Então é isso que nós temos atualmente. Mas nós temos uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, né? Então, assim, mas a internação, então essas internações em comunidades terapêuticas, elas ainda respondem muito, que é de álcool e outras drogas, respondem muito à lógica manicomial. Porque as pessoas ficam isoladas, as comunidades terapêuticas, na maioria das vezes, elas não precisa ter um profissional de saúde, um médico e tal. Então, ela está, na grande maioria das vezes, ela está ligada a instituições religiosas, então ela acaba tendo a interferência de crenças e dogmas dentro da instituição. Então, ela perde um caráter de saúde, ou psicossocial, né? Interdisciplinar, e a gente entende que é enviesado. E agora nós temos, né, as enfermarias de saúde mental dentro dos hospitais gerais, onde a internação ela tem que ocorrer por um mínimo tempo necessário só para a estabilização do sujeito, para ele voltar a ser cuidado no território. Então, cerca de 30 dias, por exemplo, seria o suficiente assim, para a gente observar e fazer uma avaliação se houve uma estabilização. Não estou falando que 30 dias é a média de internação, né? Acontece 30 dias, 2 meses, isso depende de quanto tempo que o sujeito leva para se estabilizar, né? Para se comunicar melhor, né? Consigo mesmo, com o meio, para estar melhor, para voltar a fazer o tratamento no território, no CAP da sua região, na sua UBS, estar com a sua família. E nós temos também, no caso, assim, de digamos assim, uma questão, um mal-estar transitório, ou à espera de uma internação, ou uma agitação, né, maior, por exemplo, uma pessoa que tem quadros maníacos ou quadros de adição, né, em que ela fica muito agitada por conta do uso da substância ou por conta da necessidade, da abstinência, por conta da substância. Nós temos, por exemplo, a hospitalidade noturna. O que é a hospitalidade noturna? Não é internação. O pessoal pensa que assim, no CAPS tem internação? Não, no CAPS não é internação, é uma hospitalidade. Então, assim, os CAPs 24 horas, eles funcionam 24 horas. Por quê? Porque à noite, algumas pessoas podem passar a noite lá, as pessoas que não estariam bem, elas precisam de uma atenção maior, não estariam bem para serem recebidas em suas casas ou em outro lugar. Também não tem necessidade dela ser internada porque ela não está legal. Então, ela pode ser olhada, ser medicada, ser escutada, ser acolhida, né, na hospitalidade noturna no CAPS, né, durante 2, no máximo 3 dias, ou uma noite só, às vezes até por segurança, quando está ameaçado, por N motivos, né, em que realmente se tá se pensando na saúde daquele sujeito, né, e na necessidade de acolhimento dele. Fernanda, e quando a gente observa as diversas lutas em sociedade, não é difícil a gente observar situações em que as pessoas só começam a fazer parte daquilo quando tem um parente ou quando elas estão passando por uma situação muito parecida. E eu queria que você falasse do porquê que é importante toda a sociedade se juntar e fazer parte da luta antimanicomial. Uhum. Bem, como eu disse, eu sou militante da luta há, né, mais de 25 anos. E aí, assim, eu tenho uma história que eu entrei para psicologia e me interessava muito por essa área. Quando eu conheci, né, a enfermaria psiquiátrica, eu fiquei apaixonadíssima. Eu falei, apaixonadíssima não, eu achei muito triste, na verdade. Eu fiquei apaixonadíssima pela mudança daquilo. Pela vontade, né? de ajudar, Pela vontade de mudar. Falei, não, isso aqui é uma violação dos direitos humanos. E eu reconheci, né, em todos os sujeitos, né, uma radicalidade que também era minha. Nós todos temos... eu não sou uma normopata. O que é uma normopata? Uma pessoa que sofre da norma. É um doente da norma, né? Pelo contrário, eu reconheço as minhas estranhezas. Eu falei, nossa, a gente socialmente não pode nem reconhecer as estranhezas, porque a gente corre risco das nossas estranhezas serem trancafiadas, né? Então, primeiro por isso, porque a gente tem que reconhecer o ser humano como ser humano. Mas eu tenho uma história que a minha mãe fez uma cirurgia quando eu tinha cerca de 10 anos, de retirada de útero, foi cerca de 10, 11 anos. E a gente saiu num domingo para andar na rua porque eu estava entediadíssima e eu queria fazer alguma coisa. Domingo é entediante.
E Uberlândia era bem horrível. Quando Era eu tinha- pior do que hoje, né? Gente, 35 anos atrás, tá? Era chocante. E aí a gente ficava vendo vitrine fechada, era bem deprimente, era coisa de chorar. E aí a gente estava andando na rua e veio uma mulher, ela atravessou a rua correndo e a minha mãe tinha feito a cirurgia tipo há 10 dias, Nossa uma semana. Senhora. E minha mãe foi assim, poxa, né? Vamos andar com a minha filha. E essa mulher empurrou a minha mãe, né, num vidro, né? E aí a minha mãe sangrou, né? Exatamente nos pontos. E aí eu vi que essa mulher ficou super confusa depois, ela não sabia se ela pedia desculpas, ela chorava e ela saiu correndo. E aí eu senti, primeiro, eu fiquei com raiva da mulher, eu fiquei com dó da minha mãe, depois eu fiquei com dó da mulher. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, o que foi isso? Ela falou assim, não, filha, essa mulher não tá bem, não tá bem. E assim, aí ao mesmo tempo, quando eu fui me desenvolvendo, né, pensando, e quando entrei pra psicologia, eu falei assim, gente, a gente só pensava isso, olha, é louco, não tá bem, é perigoso, não sabe o que faz. Mas ninguém parava pra pensar sobre isso, né? Então, assim, por que a gente tem que pensar sobre isso? Primeiro, porque tem tudo a ver com a gente. Segundo, que a gente vive numa sociedade só, né? Terceiro, porque toda, né, a sociedade está interligada e essa repressão, ela sobrecai sobre cada um de nós, né? Mas, assim, eu não consigo conceber uma sociedade em que eu me sinto descolada dela. Então, quando alguém fala assim, mas esse não é assunto meu, eu falo, gente, quem é ser humano e vive em sociedade, falar que algo não é assunto seu, é bem estranho, né? E a questão da saúde, mas quando a gente fala de saúde mental, eu acho que é muito interessante, porque saúde mental é uma questão de todos. Quem aqui não precisa se preocupar com a saúde mental? Quem? Não sei. Não existe. Não, saúde mental é uma questão extremamente humana. Então, é saúde. A gente descola muito saúde mental de saúde. Então, a gente podia falar assim, olha, só pessoas XYZ precisam da saúde, precisam do SUS ou precisam de hospitais e médicos, que os outros não vão. Não, então assim, a saúde mental é um assunto de todo mundo, né? Então, como que é que você quer ser tratado e cuidado quando se tratar da sua saúde mental, do seu filho? Mas, infelizmente, é desse jeito que você falou. É só quando bate na porta de casa, né? E acho que isso que você falou é muito importante, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade individualista, que as pessoas não têm essa empatia. Você contou aí o caso que aconteceu com você, com a sua mãe, e não se tem essa empatia, né, de pensar no outro. Mas é muito importante, porque é pensando no outro que a gente garante, né, que atrocidades como a que aconteceu lá no Hospital de Barbacena não ocorram novamente. Uhum. Eu queria saber como a gente, enquanto sociedade, pode garantir que esse caso não se repita nunca mais, assim, na história, não acho que só do Brasil, mas também enquanto mundo, né? Uhum. É muito. Quando você fala assim, você mexe com o meu coração. Porque o que acontece? Há pouco tempo atrás, né? A gente dava como ganho, né, essa luta, né? Então a gente pensou que essa história não se repetiria, né? Então, assim, a gente começou a ver a história se repetir, né? Então, atrocidades acontecerem em comunidades terapêuticas, né? Então, nós tivemos pessoas aí maltratadas, com problemas, né, de alimentação, não sendo alimentadas, trancafiadas, espancadas, vários problemas em algumas comunidades terapêuticas que estão cada vez mais fiscalizadas, né? Eu acho que a proposta agora do novo governo já que tem os convênios, foram feitos, não dá para desfazer tudo, então é fiscalizar e tal, e regulamentar de uma forma realmente que a gente consiga, aos poucos, mudar esse cenário aí, mas vinham sendo feitas várias denúncias. Então, assim, a gente achou que a luta estava ganha, e a gente viu que a luta não estava ganha. Eu mesmo que viajei para alguns, né, manicômios muito antigos no país, vi assim que a gente ainda tinha muitos resquícios, né, de um tratamento não tão desumano como, né, tortura, mas de uma animalização, uma desumanização desse sujeito, que ficava atrás de celas, porque já tinha perdido, às vezes, um trato social, né, que tinha dificuldade de uma reinserção social, então se mantinham, não conseguiam reinserir, mantinham aspectos, né, eu não quero citar os lugares, porque eu sei que tem esforço dessas pessoas para mudar esse cenário, mas eu fiz visitas em alguns manicômios do país afora e pude observar isso, infelizmente, mas tudo num processo que era um processo de mudança.
E eu falo muito de uma coisa que chama enxertia. É uma coisa que eu criei na minha cabeça. Não, criei não, vocês sabem o que é enxertia, né? Que é fazer enxerto. Então, assim, como a gente fez muito rápido, a gente queria fazer muito rápido a reforma, essa mudança, a gente não muda, né? Uma das propostas da reforma, a gente tem que mudar a cultura, né, social, a gente, né, a sociedade toda precisa estar engajada nesses movimentos, né? A gente precisa mudar a formação dos profissionais, então, teoricamente, tem que ter uma mudança e a gente precisa mudar a prática ali, na lida, e a legislação. A lei tem que... Essa foi a que mudou primeiro. A lei tem que colaborar. E as práticas também mudaram bastante. Mas as teorias, por exemplo, que falam o que é a psicopatologia, a psiquiatria, a psicofarmacologia, a farmacologia e tal, as teorias, elas demoram bastante para mudar. Então, elas possuem uma base bastante médica, bastante manicomial. Então, eu falo assim que a gente tem um tronco muito manicomial ainda, a estrutura do manicômio, e a estrutura lógica de tratamento é a estrutura teórica e a sociedade. Então, a gente tem um tronco manicomial, a gente foi lá, enfiou, cortou assim, vamos enfiar aqui uma lógica da reforma italiana e tal, e fomos fazendo. Massa. Deu uns frutos, né? Mas dá aquele fruto que não é nem, como que chama? A néspera? Como que é aquele fruto que nem é nem pêssego? Agora esqueci o... Não me lembro. Sim. Acho que é uma coisa por aí. Nectarina, né? Que não é nem ameixa nem pêssego, não é? E aí, enfim, aí não dá nenhuma coisa nem outra. Só que eu precisava que desse a reforma, porque se não dá nenhuma coisa nem outra, né, ainda tem traços manicomiais, né? Então, assim, a gente sempre percebeu que tinha brechas para algumas ações manicomiais. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode parar de trabalhar para uma mudança efetiva, não pode parar de trabalhar a desconstrução do preconceito, da discriminação em todas as áreas, né? Porque aí, quando eles falam assim, não é o louco mais o problema, é o LGBTQI+, é o trans, não é? Porque, historicamente, se vocês verem a história da loucura do Foucault, né, as grandes instituições asilares, aí já foi voltada para os leprosos, para as prostitutas, para os tuberculosos, os loucos nem foram os primeiros. Então, agora podem ser novas pessoas podem ser isoladas, e eu vejo que ou elas são mortas ou são isoladas também. Ainda a gente tem que desconstruir isso tudo. E é com essa fala bastante impactante que estimula essa união para combater esses pensamentos que colocam as pessoas tão subjugadas, que nós encerramos o episódio de hoje. E uma frase que eu acho que define tudo isso que foi dita pela Fernanda é manicômio nunca mais, né? E assim, esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e deixa o seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma favorita. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição do episódio. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. A gente tá com um número novo que é 34 9948 4655. Repetindo, 34 9948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pelos estagiários de jornalismo Gabriel Reis e Isabela Breve. A supervisão do roteiro e inserções foram feitas pela jornalista Nayara Chaia. A comunicação imagética foi feita pelo Matheus Freitas, estagiário de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita pelo Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube.
A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.